Olá, Breno. Muito bem-vindo ao Atitudes e Diálogos Ambientais. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Boa tarde, pessoal aí que nos está ouvindo, seja de manhã, de tarde ou de noite. E vamos para frente aí. É um prazer estar participando aqui do podcast. E vamos lá. Vamos em frente, Breno. Muito obrigado por apoiar esse projeto e vamos lá. O Breno, pessoal, dos nossos ouvintes do Atitudes e Diálogos Ambientais, nós temos a nossa presença aqui, o Breno. Ele é um profissional da área de engenharia mecânica com amplo conhecimento sobre postos de combustíveis, manutenção e gestão de contratos. Ele possui uma especialização em engenharia pela PUC Minas Gerais e se especializando em engenharia de processos industriais pela PUC Minas Gerais. Breno, conte um pouco para nós sobre a sua carreira. Tá? Vamos lá do começo, né? 6 bilhões de anos atrás começou a evolução, né? Nem Caramba, tão longe assim, né? Não vamos nem tão longe. Mas eu comecei minha carreira em 2011, quando eu passei no processo seletivo da Fiat, a Tower Automotive, e acabei seguindo lá 3 meses, sendo efetivado e trabalhando como analista de produção, ou cronoanalista, como costumam chamar. E em 2012, eu passei no processo seletivo de estagiário da Vale, e nesse processo, os gestores escolhem alguns futuros estagiários e acabou, dentre todas as áreas que eu poderia ter ido, acabou que eu escolhi a parte da ferrovia, a FCA, que era um dos braços da Vale na época. Então, desde lá, eu já comecei a ingressar na parte da área de infraestrutura. E em 2014, o Ricardo Campolina efetivou na área de abastecimento, porque eu já tinha uma certa integração com a equipe, tanto na parte de obras, na parte de sistemas de combate a incêndio, e acabou que eu entrei para fazer, até mesmo pela formação de engenharia, acabei fazendo parte do time e estou aí até hoje. Já fazem 8 anos e 11 meses. eu já ia te fazer essa pergunta. Quantos anos você tem de empresa? 8 anos e 8 meses, é isso? De empresa, somando a parte de estágio, vão Total. para 9 anos e lá vai pedrada. Já tô velho. É, tem uma boa experiência. Breno, fale um pouco sobre a aplicação do conhecimento de postos de abastecimento e redução de impactos. As pessoas às vezes não conhecem postos de combustíveis, né? Assim, não conhecem a fundo, né? A gente sabe que é uma atividade, de certa forma, que tem que ter diversos cuidados, né? Tanto na cidade, na rodovia, quanto na ferrovia, sua atuação é com ferrovia. Conte um pouco mais sobre esse tipo de atividade, Breno. A atividade em si de postos de abastecimento, ela se resume em vários aspectos, tanto quanto ambientais, parte legal, parte de contaminação, estudos de caso. E falando especificamente da área que eu atuo, eu trabalho com a parte de projetos, manutenção, automação, operação. Então, tudo que engloba novos projetos de abastecimento, eu estou ali dando aquele pitaco, falando, olha, isso aqui tem que ser assim e tudo. E tem que desmistificar o que é isso. Desmistificar que sistemas combustíveis são ruins, são maus, porque polui muito. Não. A gente tem toda uma tratativa para isso. Hoje o cenário mudou muito do que eu já vi no passado de empresas. Hoje existe uma. Se a empresa for séria, existe uma preocupação genuína com o cuidado ali de impacto, de tudo que pode trazer. E trazendo para o lado da ferrovia, a gente faz, além do abastecimento de diesel, a gente traz ainda lubrificação, areia, água, limpeza de cabine. Então, você pode ver que é uma série de atividades que geram alguns contaminantes, seja na lavagem, até mesmo no respingo de algum abastecimento que possa vir a ocorrer algum dia. Então, basicamente, essa é a nossa parte ali. A gente abastece, controla, recebe produtos e dá apoio técnico para outras áreas. Isso, aí a gente imagina que gerenciar um posto de combustível é fácil, né? Somente ir lá abastecer, mas não é, né, Breno? Desde a época da concepção do projeto, a gestão, os controles ambientais, é uma atividade bem criteriosa, desde a época da escolha do local, não é isso, Breno? Exatamente. A exemplo, eu já participei de projetos que demoraram 2, 3 anos, e sendo que dessa parte
Só a primeira parte, que é o licenciamento, onde a gente tem toda a série de atendimentos que a gente faz aos órgãos, que no caso a gente pode falar de órgão federal, IBAMA, órgão estadual, pode ser, vamos pegar de exemplo Minas Gerais, que a gente tem a FEAM, São Paulo tem CETESB, até mesmo órgãos municipais. Então, quando a gente trata de qualquer projeto greenfield, vamos falar assim, né, lá do zero, sem nada, a gente tem que ter todo o cuidado, porque é uma área nova, uma área virgem, e trazendo isso para esse lado de contaminação, é muito importante que se pense em tudo. Então, o primeiro passo para qualquer projeto que envolva algum tipo de risco de contaminação, algum impacto que eu possa ter com a comunidade ali, a gente coloca todo mundo numa sala, coloca o elefante em cima da mesa e fala: e aí, pessoal, precisamos todo mundo sentar aqui, parte ambiental, parte jurídica, parte de terras, parte de engenharia, parte de projetos. Pô, pessoal, vamos lá, vamos conversar aqui e vamos todo mundo colocar na sala para ver o que a gente precisa fazer. Entendido. É uma atividade multidisciplinar, né, como você diz mesmo, né? Você pergunta, você faz os questionamentos, eu preciso ter um posto nesse local, ter licenciamento pelos órgãos que, né, que gerenciam, de certa forma, assim, a parte ambiental, que emite a licença, que fazem a fiscalização, e aí é uma equipe, né, as empresas com certeza devem agir dessa forma, eu imagino, juntar empresas, itens, né, ou áreas multidisciplinares, né, para apontarem quais são os riscos, né, tipos de controle. Por exemplo, Breno, falando de posto de combustível, até para as pessoas que nos ouvem e gostariam de saber que tipo de controle um posto de combustível poderia ter, por exemplo. Para posto de combustível, a gente tem várias segregações. Vamos separar em duas frentes, na verdade, trazendo para a realidade de todo mundo que vê aqueles terminais com aqueles tanques brancos gigantes, seja em alguma refinaria. A gente em Minas Gerais tem a refinaria Gabriel Passos. A gente passa em Betim, quem for da região ali, na esquerda, antes de chegar na Fiat, tem vários tanques aéreos. E tem até o posto de rua, que é aquele na esquina da sua casa, onde você não vê tanque. Verdade. Então, a primeira preocupação que a gente tem é evitar acúmulo de água externa. O que é isso? O que é isso? Evitar chuva. Se a chuva cai no equipamento e contamina com uma gota de óleo, poxa, a gente tem uma série de problemas. E aí a gente está falando de coisa pequena. Uma gota de óleo contamina muita água. Milhões de metros cúbicos de água, né? Exatamente. E o que a gente faz? A gente pega lá, vamos pegar agora lá voltando para Regap. Vamos pegar um tanque aéreo grandão lá. A gente tem desde bacia de contenção, sistema de controle de recebimento, para eu saber que não está tendo furo. Eu tenho testes isostáticos que eu faço. Uma construção de tanque, vamos falar assim, um tanque aéreo bonitão, ele tem desde teste em cada uma das soldas. A gente faz teste de líquido, seja ele não destrutivo, né, de líquido penetrante, teste de pressão e vácuo, que garante que ali vai ter uma segurança. Uma segurança. Por prejuízo e por causa do dano ambiental, né? Exatamente. Ninguém comenta tanto, mas o diesel em si, ou os combustíveis hidrocarbonetos ali, diesel, gasolina, eles têm uma capilaridade muito alta. O que é isso? Já ia perguntar para os nossos ouvintes, o que é capilaridade, Breno? Quando a gente fala que o produto tem uma capilaridade muito alta, é a capacidade de penetração dela em algum ecossistema. Ou seja, às vezes uma caixa d'água, ele não vaza com água. Isso. Só que se eu botar o diesel ali dentro, ele vai caminhando nas pequenas frestas ali, entra e chega a contaminar. Entendi. E então, todo esse aparato que a gente faz para tanques aéreos, vamos falar assim, desde bacia de contenção para evitar, vamos falar assim, aconteceu o vazamento. Isso. Aconteceu um transbordo lá, bateu alguma coisa no tanque, opa, ele vai ficar na área contida. Ele não vai se esparramar. Okay. E o posto de rua já traz um outro dimensionamento. O que é isso? Uma outra ideia. Não que nenhum dos dois seja certo ou errado. Ou melhor ou pior. São concepções diferentes. Né? O posto que tem... Você vai lá abastecer no posto XYZ, lá na sua rua, lá da bandeira XYZ. Isso. O que acontece? Ali você não vê tanque. Porque os dois tanques estão enterrados. E o modelo construtivo dele é tanque jaquetado duplo, que é um tanque dentro do outro
E nessa camada que forma ao redor do primeiro tanque, tem vários sensores de óleo. Então você tem uma dupla proteção. Por quê? Porque você não consegue inspecionar e visualizar. Verdade. E o tanque, quando ele é construído aéreo, você consegue visualizar toda a parte do costado. E o fundo passa por esses testes. Entendido. Isso é muito importante de separar, entendeu? Separar essas duas. São duas modalidades diferentes, não quer dizer que nem tá certo e nem tá errado. Entendido. São só jeitos diferentes de se fazer a mesma coisa. Entendi. Nossa, Breno, que informação interessante. Então, assim, a gente imagina que tem um tanque enterrado, um tanque mesmo como se fosse uma caixa d'água assim, de metal, e ninguém. Eu leigo, não sabia que tinha essa proteção, essa bacia de contenção com sensores para se vazar. É muito importante. Ô, Breno. E é importante pensar assim, por que não põe tudo aéreo ou põe tudo enterrado? Isso, boa pergunta. Quando eu coloco... A pergunta devia partir de mim, né, Breno? Mas já um assunto já vai puxando o outro. Tá, diferença. O tanque, quando a gente fala de posto de rua, imagina só, você vai lá abastecer, poxa, tem um tanque, o espaço já é pequeno do posto, na maioria das vezes, porque terreno é caro. E é verdade. Dentro da cidade, então ele tem que pequenas... Dentro da cidade, então, ele tem que maximizar aquilo ali. E ele não vai colocar uma tancagem de 2 milhões de litros. Então ele vai fazer um tanque menor, compacto, que cabe ali debaixo da terra, do terreno dele. Agora, quando a gente fala de 10 milhões de litros, 15 milhões, aí perde o sentido da gente falar, pô, vamos enterrar um tanque desse? Vocês estão doidos da cabeça. Não tem sentido nenhum. Entendi. Então, assim... Interessante. Isso é o mais importante de falar. E o que eu... Até assim, então, já que a gente está falando aqui, vou aproveitar e dar uma dica. Ok. Quando vocês chegarem no posto, seja para abastecer o carro de vocês, etc., sempre reparem na qualidade dos equipamentos, na qualidade do uniforme do frentista, na qualidade ali da pista. Antes de... Se tudo tiver perfeito, vocês podem ter certeza, o tanque também tá. E tem uma qualidade boa ali. Isso aí vocês pode ficar tranquilo que ali é um posto que, se ele não economiza no uniforme, ele não economiza no item de segurança, que é importante falar. Olha o que você está falando aí, Breno. Tipo assim, eu quero montar um posto de combustível, não é bem assim, não. A gente estava falando de legislação, de controle, até chegar no funcionário. Aí, essa visão sua é muito interessante. Olha para esse posto. O cara não tem nem crachá, trabalha sem luva, sem nada. Sujo. Como é que está o controle? E é isso que tem que... Isso o pessoal tem que abrir a cabeça para falar. Eu volto a falar. Empresas sérias não tem esse tipo de conversa. Com certeza. E a qualidade do combustível? Qualidade do combustível. Exatamente, entendeu? Então, para quem está ouvindo em casa, pô, vou abastecer, reparem nos pequenos detalhes, porque vocês podem ter certeza. Uma coisa leva a outra ali dentro. É a garantia de qualidade do seu produto e garantir que aquele posto é um posto sério, que não vai trazer vazamento para sua comunidade. Imagina um posto vazando 50 mil litros ali no Rio. Quanto tempo será que não demora para a comunidade voltar a ter uma vida normal? Entendi. Isso é importante para o pessoal reparar. Eu não estava com essa visão, não. Assim, eu conheço postos menores que não tinha reparado isso que você falou, sem uniforme, de qualquer jeito, mas não tinha reparado. No posto idôneo, limpo, você percebe que o piso é aquela estrutura, ele tem como se fosse uma bacia de contenção, aquela canaleta onde... É uma bacia de contenção, uma canaletinha de perfil cartola. Igual a gente vê no dia a dia trabalhando ali, né? Exatamente. Isso é muito importante de falar, porque a maioria das distribuidoras são empresas sérias. Eu vou falar a maioria, não, vou falar todas. Isso. Todas são empresas sérias que transportam produto com qualidade, tanto é que a gente não vê tantas ocorrências, a gente pega o histórico do Brasil, não tem tantas ocorrências com distribuidores. Imagina só, pegar fogo numa refinaria da vida, etc. Nossa. Então não tem tanto problema. E pegar um posto pegar um posto na esquina, poxa, aí é onde o cara começa a economizar os R$15. Aí é R$15 uma luva para o meu operador. Não é R$15 a menos que eu vou ter lucro. Aí começa a gerar os problemas que a gente... Aí começa a fazer a má fama. Porque posto só contamina. Posto só é prejudicial. Isso é o que a gente tem que desmistificar. Empresas sérias atuam de forma séria. Idônea. Pensam no longo prazo, né? Sustentabilidade ali.
Aí, ouvinte do Atitudes, fica essa dica do Breno, prestar atenção na qualidade do posto, do uniforme dos funcionários, né? Porque começa por aí, da imagem do posto, né? E, assim, os postos precisam trabalhar de forma correta. Se economiza no uniforme, na estrutura, que dirá no tipo de combustível e na contaminação. Aí a gente falou de estruturas, Breno, de proteção, a gente falou sobre os controles ambientais, eu acho que ainda não, né? Uma coisa Não, ainda não. importante, porque, por exemplo, eu Isso. lavo o posto, a gente falou da contenção, eu lavo o posto, e para onde vai essa água, Breno? Com óleo misturado? Isso aí volta lá na cobertura. Ah, Imagina se não tivesse cobertura nos postos, além da lavação, água de chovesse, chuva. Nossa, água de chuva. aí Então, assim, complica. a cobertura para minimizar esse impacto que eu tenho Isso, de geração de efluente, vamos chamar assim, e entendido. todos os postos, por legislação, eles têm que ter algumas medidas de controle. Seja tanto, a gente vai separar agora em dois caminhos, seja para segurança Ok, e seja para a parte ambiental. ok. Parte ambiental, a gente tem ali a sal, a separadora de água e óleo, Olha, a gente pode ter uma estação de tratamento compacta. Para quê? Para garantir que, mesmo que eu tenha água contaminada, eu faço o processo químico ali de tratamento dela para eu poder devolver essa água para o meio ambiente. Isso é qualidade da água. eu acredito que seja o básico de uma empresa séria. Pô, se eu usei uma água limpa para lavar, eu tenho que devolver ela limpa Para o meio ambiente, com para o certeza. meio ambiente. É o E mínimo que isso se espera, né, Breno? O mínimo que é se o espera. mínimo. Espera de É uma o empresa mínimo. idônea, isso aí. Exatamente. E da parte de Segurança. segurança entra toda essa parte de sensores, antitransbordamento, descarga, sistema de descarga skid, que vai garantir que o tanque não vai transbordar. Então, entra nesse rol de equipamentos ali que não são tão baratos, mas garantem uma eficiência grande para quem está operando. Isso traz uma segurança. E para o Imagina usuário só se também, né, que vai para o usuário abastecer. também. Exatamente. E imagina só se cada vez que chovesse eu gerasse 10 mil litros de água contaminada e a cada vez que chovesse eu jogaria 10 mil litros de água contaminada no rio. Nossa. O Poxa, seu sistema de tratamento ia ficar sobrecarregado, de repente você não ia conseguir tratar a tempo e acabar descartando uma água contaminada no meio ambiente. Então, realmente, exatamente. primeira coisa, cobertura Por de isso que, postos. exatamente. Por isso que quando a gente vai desenhar, seja qualquer projeto de posto, seja ele rodoviário, ferroviário, de terminal, um kit, um tanque, Entendi. a gente prioriza. Tanto é que quando qualquer projeto que alguém faça aí com o escritório de projetos, PMO, a gente tem as disciplinas. E Entendi. uma das primeiras é segurança e a segunda é meio ambiente. O que eu preciso fazer para garantir que eu tenha sustentabilidade no meu negócio? Porque é uma coisa que ninguém fala, né? Todo mundo acha sustentabilidade. Vou parar de comer carne. Fulano Entendi. de tal fez tal coisa, nossa, agora ele mudou o mundo. Não, sustentabilidade, quando a gente fala na essência das empresas ali, a gente é aquele negócio, empresa, você quer ficar quanto tempo no No mercado? mercado, isso Como é que mesmo. você faz o seu negócio ser sustentável a longo Ao prazo? longo do Porque tempo. a empresa que pensa nisso, ela vai falar, poxa, eu não quero fazer um negócio aqui para um ano. Poxa, eu botei dinheiro, eu botei conhecimento, estou desenvolvendo coisa boa aqui. Eu quero trabalhar em prol dessa comunidade muitos anos. Eu quero gerar Isso, valor ali para a região que eu tô. isso E não mesmo. adianta nada eu ir lá, extrair, explorar, contaminar e ir embora. Isso. Então a empresa séria já faz isso de cara. É a primeira coisa. Vamos falar assim, o ESG, né? Você ISG, né? comentou. Ambiental, ISG. social e governamental. Exatamente. Para mostrar para todo mundo que é possível ter uma sustentabilidade ao longo do negócio. Isso. E aí o ouvinte, né, do podcast, as pessoas, nós, consumidores, tem que ter essa atenção. Como que as empresas estão tratando o meio ambiente, o social, né, e o econômico. Porque, assim, se não tiver essas três pilares, digamos assim, não estrutura. Porque o que estrutura uma casa, digamos assim, são as bases, né? Se a gente não tiver as bases e os Exatamente. pilares, o sistema não vai para frente, não sustenta ao longo do tempo. Então, sustentabilidade é isso.
Parece uma palavrinha ambiental, mas não é, né? Envolve uma série de atividades, RH, pessoas, meio ambiente social, Exatamente. comunidade, é a Aí a licença gente chega lá social, na luva do operador. A gente é, chega no uniforme do cara. chega, Entendeu? E isso é muito importante falar para todo mundo, entendeu? A gente tem que desmistificar isso, que empresas são malvadas, elas querem eliminar o mundo. Não. Toda empresa depende do meio que ela está inserida. Existe aquela famosa licença social, né? social, Que exatamente ela tem que ser boa para a comunidade essa e relação com ela a tem que ser comunidade. boa para ela. Então, É. assim, não existe só uma mão única ali. Tem que ser uma mão Ó, dupla. por exemplo, o posto está aqui nessa localidade, nessa ferrovia, sei onde está, mas está gerando emprego, está gerando riqueza para aquela comunidade, tem um funcionário que vai alimentar naquele bar, por exemplo, almoçar, um caminhão que tem um posto, um Motorista ali. motorista, então E, é muita coisa envolvida em jogo. e não pode pensar no único, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, vai gerar 20 empregos, não são só 20 pessoas, são 20 famílias que estão ali diretamente envolvidas. Envolvidas. Mas e o pessoal que vai lá, Cadeia. terceiro que vai trabalhar, que vai fazer montagem? Então, isso é importante falar também para o pessoal, entendeu? Desmistificar isso que empresas vão só para extrair, para acabar com tudo e eliminar. Não. Existe um modelo sustentável a longo prazo, né, Fernando? Ô, Breno, vou fazer um resumo rápido aqui para a gente encaminhar para o nosso final. A gente falou de licença, de controle ambiental, da parte social. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Breno. A E a dica para parte. o pessoal, não pode esquecer da dica para o pessoal de abastecer. A dica que você deu. Procurem. Olha para o Exatamente. uniforme, né, Breno? Olha para o uniforme. Exatamente. Olhem nos Uniforme. detalhes, né? É, Se a lâmpada não está queimada, você pode ter certeza ali que tem alguém que está cuidando certinho. com certeza. Aí a gente falou sobre todos esses pontos. Agora, um ponto interessante, Breno. E o algo a mais? Por exemplo, nós estamos num processo de recessão hídrica, né, da economia. O que as empresas estão fazendo? Não vamos nem entrar em critério de empresa X ou Y. O que as empresas estão fazendo? E a área de posse, eu já vislumbro aqui uma coisa muito importante para a questão da sustentabilidade, de inovação. Eu acho que a palavra selo verde, para algumas pessoas, pode soar diferente, mas o que eu posso fazer de economia de água, de economia de energia? Sim. Eu, Aí casa tudo que eu te falei agora. é, Por exemplo, se tem um posto que não tem vazamento nas bombas, se a manutenção é correta, já eu vou dar tá, menos limpeza. entendi. E quando eu Vai dou gastar menos menos água. limpeza, menos água. Show. E, além de tudo, existem processos que facilitam muito a vida. Pô, hoje a gente já tem modelos de cobertura com energia elétrica embutida nas telhas, Verdade, bem lembrado. captação natural. A gente pode ter também a economia de energia elétrica, porque a gente não pode falar só de água quando a gente pensa no Não. conceito de sustentabilidade, a gente pensa em tudo. A Então, desde maioria da água da, vem, a maioria da energia vem da água, no Brasil, no perfeitamente. Brasil. E quando a gente fala isso, a gente pode, pô, eu não preciso deixar todas as luzes acesas durante o dia. O posto também tem a mangueira para lavar lá o pátio, tem as torneiras da cozinha, da pia. E quando a gente fala de selo verde, algumas empresas adotam esse modelo, fala assim, esse selo. Se eu não me engano, até uma das distribuidoras, uma das mais famosas do Brasil, existe o conceito de posto ecológico, que Legal. entra exatamente nesse parâmetro, reaproveitamento de água para uso industrial, que entra a parte de economia de energia. Eles ganham como se fosse o selinho lá da máquina de lavar, ABCD. Perfeito, perfeito. Faz o tratamento E da isso, água e ele volta para o processo para, tipo, lavar piso. essa, Interessantíssimo. essa é uma outra dica. É muito criterioso esse processo. Se você for num posto e ele tiver esse selo, pode confiar ali também. Porque Nossa, é como se fosse um know-how, né, que a pessoa, que a distribuidora tem, e ela repassa aos seus distribuidores donos de postos para justamente falar assim, olha, esse cara aqui é meu credenciado, ele tem o meu ok que ele é bom. E isso é entendi. importante, porque já está ali carimbado que o posto funciona desse jeito. E falando de cliente, né, qualidade do atendimento, a gente volta mesmo, né? A gente tem um posto que você, apesar que a gente olha muito o preço também, mas quando você tem
um posto que te trata bem, que é limpo, é rápido, fácil, não trava com a sua gestão ali, realmente o cliente volta. Ô Breno, infelizmente, nosso tempo é curto aqui, a gente precisa ir para os Fazer o finalmente. episódio 2 qualquer É, dia. dá para fazer. Quem que você vai convidar para vir aqui? Lembra disso? Eu queria até deixar para falar mais desse Ah, contexto, né? Porque hoje, quando a gente fala seja de obras e tudo, existem duas pessoas muito gabaritadas é. para falar desse conceito de o que vem por aí de mercado, Hum, seja na obra de meio ambiente, seja obra de qualquer outra área, que eles até cuidam da minha carteira, que é legal. a Bilga Ah, Pavlovski. eu Sim, é conheço a uma Bilga, tá? excelente. A Eu Bilga é conheço. maravilhosa. Hoje ela faz essa gestão, assim, ela vai poder te dar 1 milhão, se você quiser falar de equipamentos de contaminação ali, de Legal. contenção e tratamento, ela vai conseguir te falar o que tem de mais moderno no mercado. E E você o falou da Daniel gestão. Castro também. Você falou da gestão e a Bilga pode ser que ela venha se ela aceitar o convite, né, Falando de Breno? projeto e inovação ali Projetos. de equipamentos, ela falar qual que é o último modelo de sal mais perfeito para Legal. tal atividade. E o Daniel Castro também Daniel participou Castro. desse processo muitos anos. São Legal. pessoas diferenciadas dentro da VLI que conseguem fazer essa dinâmica. Tá E a bom. Bilga, assim, cara, eu tenho certeza que ela vai topar. O Bilga, alô, 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 pode vir também É, falar aqui com o Fernando. Deixa ele isso. marcar, porque a agenda do Fernando vai ficar ocupada muito tempo. Tomara. Que o homem vai fazer sucesso agora De, mesmo aí, a gente vai ver só na televisão. deixa. Que isso. A gente tem uma missão, né? A missão aqui é levar esse conhecimento aos nossos ouvintes. Deixa eu até dizer aqui, Breno. Fica até a chamada. O Davi Veigas. Ele é de recurso hídrico, ele já confirmou presença aqui no podcast Não, Atitudes e Diálogos Ambientais. se Confirmou. confirmou, não tem como mais desistir. Então, assim, Davi, Aí, se Davi. desistir, não tem jeito, Então não. tá. E Tem mais Bilga, como, não. Bilga Bilga também, e Bilga e Daniel Castro. Daniel Castro. Esses A gente aí, aguarda pode vocês chamar que aqui. eles. E tem agenda, viu? Pode chamar que tem agenda. Legal. Se vocês Eu acharem, marco, eu olho a agenda com eles e já marco. tá? Se vocês acharem interessante, a gente vai ficar muito feliz de receber vocês aqui. E eu tenho certeza que o mercado, as pessoas, estudantes, né, estão aí aptos, doidos para escutarem vocês e o conhecimento. Que eu acho que, né, Breno, quem está no dia a dia trabalhando, às vezes sabe, não sabe mais que professor que nada, mas tem muita bagagem para ensinar. Inclusive, muitos profissionais saem da operação para a faculdade, para mostrar o dia a dia. Breno, Sim. vamos caminhar para o nosso final, aí deixa um recado aí para os nossos ouvintes aí, eu acho que você já deixou uns bons recados sobre reparar Onde em posto, abastecer? para a gente encerrar nosso episódio. Eu queria falar que, por exemplo, querendo ou não, a gente fica aí 8, 9 anos dentro de uma mesma área, não com o mesmo projeto, né? Vamos falar assim, eu já fiz mais de 10 comissionamentos de tanques, já fiz mais de 5 projetos, participei, né, Caramba. na verdade, de 5 projetos. Participei de 2 que foram do zero até o final, o Nossa. comissionamento. E o mais importante de tudo é ler. Eu sempre, qualquer dica que alguém vai me perguntar é ler. Leia, senta a bunda na cadeira, leia, estude. Como é que eu faço para trabalhar nessa área? Estude, independente da formação, né? Pode ser ambiental, pode ser mecânico, civil, eletricista. O mais importante é a pessoa estar interessada ali e ler, porque quando, querendo ou não, a gente pega uma norma API, que é uma norma americana, de 350 páginas em inglês, se Se você for não, olhar, já começa uma segregação muito grande aí, porque nem todo mundo fala inglês. Não verdade, existe tradução. verdade. Mas tem solução para isso? Claro. Quantas normas alguém lê por mês aí para aprender, para se especializar no assunto? De tanto apanhar ao longo desses anos, acaba que a solução. Quem me deu essa dica foi o próprio Daniel Castro, viu? Aí você Foi vê, eu falo, legal. leia. Vai ler, cara. Você está apanhando muito? Leia as normas para você não apanhar mais. E às Então vezes, hoje a gente quer pegar mastigado, resumindo, não, cara, leia, entenda, bagagem, né, não, Breno? não existe processo fácil, é bunda quadrada que chama mesmo, É, né? Sentar na cadeira, estudar, 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 e porque na hora que estudar chegar alguém e falar qualquer coisa, você vai embasamento. saber argumentar,
você não vai nem alterar o tom de voz, né? Porque quando a gente tá perdendo alguma discussão, é duas uma. Ou a gente aumenta o tom de voz, ou a gente começa a desqualificar outra pessoa. Não, você é doido, isso não funciona, não. Não, Aí você já caracteriza a contextualiza, pessoa de doida e já é, perdeu todo o rumo da conversa. legal. E essa é a dica que eu dou para independente ou não, de quem for. Sobre isso, Fernando, essa é a dica que eu dei pro pessoal. E tem um artigo no meu LinkedIn Legal. justamente sobre o feriado, o pessoal, a quantidade de pessoas que vão abastecer, o que, Entendi. que tem que reparar, os detalhes, entra lá, acessa lá, que Bacana. vai mandar depois também, né, na descrição, Eu mas posso colocar lá na descrição do seu pode, LinkedIn, né? pode, Posso. Então, nos pode, para o ouvintes aí, a gente vai pessoal estar o olhar link lá para acessar. exatamente. Então, assim, a Coisa dica que eu dou é essa, bunda quadrada, galera, lê, estudar. estuda, não tem fórmula mágica aí, como ganhar 1 milhão de seguidores em 2 dias. Ó, Senta a bunda na cadeira e estuda. deixa eu deixar um recadinho para os colegas meus aí da Escola Técnica, lá de Florestal, a SEDAF, o FV SEDAF. Nosso professor antigo, eu não vou falar a frase que ele falou, viu, Breno? Você falou uma palavra até bacaninha aí. Ele falava uma outra palavra que eu não vou citar aqui, tá? Que isso aqui criança pode ouvir e aprender também sobre meio ambiente. Mas ele tinha uma outra dica que quem é da SEDAF vai lembrar. Breno, cara, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente até agora falando. E esse episódio vai ser de muito valer. Eu aprendi aqui, quando eu chegar no posto, olha o uniforme do frentista. Se É, ele tiver mal cuidado, é porque o posto também não tem uma qualidade boa do combustível. Fica a dica, né? exatamente. Se ele economiza com o mínimo, será que ele vai garantir um filtro bom? Vai Todas garantir um as. equipamento bom? Será que ele está com a Sei. licença? Exatamente. Positivo. Ô, Breno, Tá então bom? tá bom. Aos ouvintes do Atitudes de Diálogos Ambientais, a gente encerra por aqui, agradecendo o Breno e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau.